Oi, gente, Daiane de volta. Espero que estejam vivos, né? Depois da aula de explicação de 1 hora. Eu sei que eu peguei pesado, mas era necessário. Vocês vão ver que esse conteúdo é bem complexo. Mas hoje eu tô aqui para fazer a correção das atividades da semana 1 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, volume 2. Tá bom? Quem não assistiu a aula de explicação, não se assuste comigo falando que é 1 hora. Assista, vai aparecer um cardzinho aqui na parte superior do seu vídeo. É muito conteúdo e é importante que vocês tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Mas hoje é aula de correção, vamos ao que interessa. Questão número 1. Responda as questões abaixo. Que fatores contribuem para a distribuição da vegetação na superfície terrestre? Vários fatores. Vamos começar com os fatores físicos. Insolação, né, ou distribuição da radiação solar, os tipos de solo, o tipo de relevo, a hidrografia, as condições climáticas e também fatores antrópicos, né, como a ação humana. Ela também interfere, mas em menor quantidade. Agora é hora de construir resposta. Vamos lá, eu vou ir ditando, vou escrevendo aqui, digitando e vocês vão copiando aí, beleza? Vamos lá. Os fatores... peraí, só um minuto, gente. Os fatores físicos que interferem são a distribuição da radiação solar, e, consequentemente, a latitude, né? Porque a distribuição da radiação solar depende da latitude. Em baixas latitudes, há maior radiação solar, a maior incidência de radiação solar do que em altas latitudes, como, por exemplo, nos polos. Então, é um acréscimo que eu fiz. Então, a distribuição... Deixa eu fazer essa correção aqui. Então, ficou a distribuição... gente, só um minutinho. Meu mouse quer me matar. Então, os fatores físicos que interferem são a distribuição da radiação solar, a latitude, os tipos de solos, o relevo, as condições climáticas. Deixa eu ver o que está faltando aqui. A hidrografia e a estrutura geológica, que é o conjunto de rochas de um determinado lugar. Além disso, os fatores antrópicos também interferem. Para quem não lembra, fatores antrópicos são as ações humanas. Beleza, pessoal? Então, ficou assim, ó. Os fatores físicos que interferem são a distribuição da radiação solar, a latitude, os tipos de solo, o relevo, as condições climáticas, a hidrografia e a estrutura geológica. Além disso, os fatores antrópicos também interferem, que são as ações humanas. Aqui não pede para explicar como que cada um deles influencia, senão o texto ficaria gigante. Aqui só pergunta quais fatores. Resposta dada. Letra B. A biodiversidade brasileira é tão grande quanto o nosso território. É uma afirmação. Quais são os principais motivos para tanta diversidade? Primeiro, a extensão latitudinal do Brasil. O Brasil é um país que de norte a sul é muito extenso, então tem uma grande variedade de radiação solar. Além disso, o Brasil tem um amplo espaço territorial que faz com que o nosso país tenha uma grande variedade de solos, tipo de relevo, tipos de clima e tipos de estrutura geológica. Além, é claro, do fato que o nosso país é um país que apresenta um clima, em sua grande maioria, tropical, o que favorece, né, a biodiversidade vegetal. Beleza? Então, vamos construir agora uma resposta. Então, vamos lá. Aqui pergunta quais os principais. Então, vamos lá. A grande extensão latitudinal
Peraí, que aqui ficou escrito errado. Latitudinal. Aí eu vou colocar aqui, ó, norte, sul, para vocês não esquecerem. Que permite uma grande incidência de radiação solar e diferentes condições climáticas. Além disso, vou continuar aqui embaixo. Temos uma grande extensão territorial com grande variedade de solos, relevo e geologia, ao invés de estrutura geológica, tá bom? Mas é a mesma coisa. E geologia. Soma-se a isso o fato de que nosso país, vou continuar aqui embaixo, possui uma grande disponibilidade hídrica. É lógico que não é no território como um todo, mas em grande parte dele. Então, ficou assim, ó, a grande extensão latitudinal, norte-sul, que permite uma grande incidência de radiação solar e diferentes condições climáticas. Além disso, temos uma grande extensão territorial com grande variedade de solos, relevo e geologia. Soma-se a isso o fato de que nosso país possui uma grande disponibilidade hídrica. Beleza? Vamos lá, letra C. De todos os domínios morfoclimáticos apresentados, qual possui a maior diversidade? Por quê? Pessoal, aí agora eu tenho que fazer uma pausinha, só para vocês lembrarem. Peraí, deixa eu achar aqui. Achei. Os domínios morfoclimáticos são esses aqui, tá? Em verdinho, número 1, Amazônia. Em laranjinha, número 4, Cerrado. Em vermelhinho, número 2, Caatinga. Em amarelinho mais claro, número 3, Mares de Morro. Em verdinho claro, número 5, Araucárias. Em amarelo mais forte, número 6, Pradarias, Campos ou Pampas Gaúchos. E essa coloração mais esbranquiçada aqui são as faixas de transição. Por isso que ter assistido a aula de explicação é importante, porque é lá onde eu conto tudo o que é isso e quais são as características de cada um deles. E aí, o PET pergunta qual deles tem a maior biodiversidade. Se a gente fica só com o conteúdo do PET, a gente pode errar. Sabe por quê? Eu vou voltar lá no conteúdo para mostrar para vocês, olha. Quando a gente vê aqui o conteúdo, fala o seguinte, ó, a Mata Atlântica abriga cerca de 25% das espécies do planeta. 25%. E aí fala que o Cerrado abriga 5%. Aí você logo já pensa, né? Então a Mata Atlântica tem mais. Só que aí a gente não tem um dado numérico aqui para o domínio amazônico, o que é um problema. Então a gente tem que fazer uma pesquisa. E a pesquisa a gente vai fazer aqui, ó, no ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é um órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Aí eu queria que vocês prestassem atenção aqui comigo, olha. A Amazônia, ela pega quase 50% do território brasileiro. Aí, olha, presta atenção aqui, ó, a quantidade de espécies de plantas diferentes. São 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamífero, 1,3 mil espécies de aves. Fora que são mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta. Beleza? Prestaram atenção na quantidade? Aí eu vou aqui, ó, na Mata Atlântica. Aí, gente, na hora que a gente pega aqui a Mata Atlântica, vai aparecer também os números dela, tá vendo? Ó, vai aparecer aqui, são 20 mil espécies, a Amazônia tinha 40 mil, vocês lembram? 261 mamíferos, a Amazônia tinha mais de 300, aí fala que 200 répteis, 370 anfíbios, 350 peixes, 849 espécies de aves, a Amazônia tinha mais de 1.000. Então, repara para vocês verem que nessa comparação aqui a Amazônia ganha, entendeu? A gente pode ainda pesquisar outros, como por exemplo o Cerrado, né? A gente vai ver que a Amazônia continua ganhando, olha, 200 espécies de mamíferos, a Amazônia ganha, 800 espécies de aves,
A Amazônia ganha, tá vendo? E aqui não tem a quantidade de espécies de planta, no caso do cerrado. Então, a resposta do PET, né, de todos os domínios morfoclimáticos apresentados, qual possui a maior biodiversidade? A Amazônia. E aí, esse porquê Amazônia, a gente vai colocar isso aqui, ó. Vê, ó. Por que a Amazônia? Porque ela possui cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamífero, 1,3 mil espécies de ave, sem falar que toda essa biodiversidade habita mais de 4 milhões de quilômetros de florestas, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos voltar para o nosso PET. Então, a resposta de todos os domínios, o que tem maior biodiversidade é a Amazônia. Pois, vamos ver se eu consigo. Possui 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos, 1,3 mil espécies de aves, habitando em 4.196.943 quilômetros quadrados de florestas densas e abertas. De florestas densas e abertas. Muito bem, meu povo. Vamos para número 2. Leia o trecho abaixo e responda. Pantanal estende-se no território brasileiro por 140 mil quilômetros quadrados dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em planícies sujeitas a inundações. No Pantanal, há vegetação rasteira, floresta tropical e mesmo vegetação típica do cerrado nas regiões de maior altitude. O Pantanal, portanto, não é uma formação vegetal, mas um complexo que agrupa várias formações e que também abriga fauna muito rica. Esse bioma vem sofrendo diversos problemas ambientais, decorrentes da ocupação em regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios. Pergunta: o Pantanal é um bioma muito rico em biodiversidade. Essa característica faz da região um dos destinos do turismo ecológico no Brasil. Isso é a afirmação. Escolha um problema socioambiental que ameaça o bioma e destaque uma causa e uma consequência. Então, se a gente voltar no PET, a gente vai achar a resposta. Olha, tá falando do Pantanal, não é isso? Olha aqui. As principais ameaças ao Pantanal são caça e pesca ilegais, extração mineral, pecuária extensiva e agricultura moderna. Então, a gente pode escolher qualquer um desses, apresentar, né, uma causa e uma consequência. Então, o problema que eu vou ressaltar é a extinção de espécies vegetais e animais. Vamos lá? Então, vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Qual que é o problema? Então, problema: extinção de espécies animais e vegetais. Causa, ou melhor, causas: expansão da agropecuária moderna, mineração, tá vendo? Entre outros. Consequências. Aí vamos para consequência: desequilíbrio na cadeia alimentar. Pessoal, então, ó, um problema: extinção de espécies animais e vegetais. São causadas essa extinção pela expansão da agropecuária moderna, mineração, entre outros. Pesca ilegal, né? Consequência: a extinção de determinada espécie animal ou vegetal pode gerar um desequilíbrio na cadeia alimentar, o que é muito grave. Mesmo? Beleza, vamos para o número 3 e último. Deixa eu ver se é o último mesmo. Ah, não, é o penúltimo. Complete o quadro abaixo e faça pesquisas complementares quando necessária. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que completar o bioma. Nós temos a característica principal e temos um exemplo de lugar no Brasil com esse bioma. Então, vamos lá, ó.
Características principais: áreas marcadas por baixa umidade e muito calor, região do sertão nordestino, norte de Minas. Deixa eu pegar aqui um mapa dos biomas, que eu quero complementar isso com os biomas, não, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Deixa eu complementar aqui para vocês. Vamos ver. Excelente. Então, olha aqui, Nordeste do Brasil, quem que é? Caatinga. Então, vamos lá no quadro, completando o quadro. Então, aqui, Caatinga. Agora, esse daqui a gente tem Campos e Pradarias. Vamos olhar aqui no mapa. Campos e Pradarias é a mesma coisa que Pampas Gaúchos, né? Extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, somente. Características do Pampa. Quem assistiu a aula deve lembrar, aula de explicação. Os Pampas são caracterizados por uma vegetação rasteira, de pequeno porte, e também por ocorrer numa área de clima subtropical, tá bom? Então, ocorre em áreas de clima subtropical, tem vegetação rasteira. E um exemplo de lugar que isso acontece: sul do Rio Grande do Sul, lugar chamado de Pampas Gaúchos. Beleza? Vão agora para o próximo. Mata de araucárias ou pinheiros. Vamos olhar no mapa onde ela acontece. Acontece aqui na região representada pelo número 5, que pega o estado do Paraná, certo? Então, ó, mata de araucária, característica principal, vegetação homogênea, quantidade reduzida de espécies. Exemplo de um lugar do Brasil com esse domínio ou bioma. Então, Paraná. Beleza? Agora, vamos completar esse daqui. Bioma, características e exemplo. Norte do Maranhão. Vamos dar uma olhada aqui no norte do Maranhão, olha. No norte do Maranhão, a gente tem uma área de transição. Essa área de transição aqui na explicação eu falei, é a mata de cocais, tá? Ela tem espécies como, por exemplo, carnaúba, exemplos de palmeiras, é uma característica importante. E ela fica, como eu disse, numa faixa de transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, tá bom? Então, vamos voltar para o nosso PET e fazer a complementação. Então, fica aqui, ó, bioma, mata de cocais, características principais. A gente vai colocar uma vegetação de transição. Deixa eu corrigir aqui o transição. É uma vegetação de transição. Fica entre a Amazônia, Cerrado e Caatinga. Vou corrigir esse A aqui. Beleza, gente? Fechou. Agora o último. Presente em regiões com altitude elevada. Vão lá no mapa, ó. São essas áreas aqui, tá vendo? Representadas pelo número 3, que são as serras, né? Serras São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, equivale ao domínio dos mares de morros, que é onde fica a vegetação da Mata Atlântica, tá? Então, vou colocar aqui, ó, mares de morros, entre parênteses, vou pôr Mata Atlântica, tá? Presente somente em regiões com altitude elevada, onde ocorre, aí eu vou colocar aqui, ó, serras de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza, completamos o nosso quadrinho, ok? Último exercício.
Com base no gráfico abaixo, quais são as condições necessárias para a ocorrência da floresta tropical? Primeira coisa, a gente tem que interpretar os eixos desse gráfico. Então, o eixo vertical representa a temperatura média anual. Quanto mais para cima, maior a temperatura média anual. O eixo horizontal representa a precipitação média anual em milímetro. Quanto mais à direita, maior a precipitação média. Observem que a floresta equatorial encontra-se nessa posição. Isso significa que ela só vai existir em áreas com precipitação acima de 1.500 milímetros, então áreas com bastante pluviosidade ou precipitação, e em áreas com temperatura acima as médias, né? Acima dos 20 e poucos graus, próxima aí dos 32. Então, que tipo de ambiente acontece a floresta tropical? Acontece em um ambiente quente e úmido, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. A floresta tropical se desenvolve em ambientes quentes, médias térmicas próximas dos 32 graus e úmidos. Precipitação acima dos 1.500 milímetros. Beleza? Então ficou assim, ó, a floresta tropical se desenvolve em ambientes quentes, médias térmicas próximas dos 32 graus e úmidos, precipitação acima dos 1.500 até os 4.500 milímetros. Um beijo e até a próxima aula.